queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais este Lado a Lado. E o nosso tema de hoje é comunicação não violenta. Estamos perdendo a nossa capacidade de dialogar e chegar a um consenso? Uma simples conversa se transforma em um campo de batalhas? Pois bem, existem técnicas que podem nos ajudar nesse processo de comunicação e diálogo e nós vamos conhecê-las agora com a neuropsicóloga Juliane Rodrigues Gonçalves. Bem-vinda, Juliane! Oi, Mirna, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Que delícia ter você aqui de novo. Muito bom, já me sinto de casa. Que bom, sinta-se mesmo à vontade. Então socorra a gente aqui. A gente está precisando reaprender o valor de uma boa conversa? Sim, creio que sim, né? A gente precisa entender, primeiramente, o que é uma conversa, né? Porque parece que a gente perdeu essa noção do que é a boa conversa. Uma conversa, ela não é uma relação de poder, né? Eu falo e você me escuta, ou eu mando e você obedece, ou eu ganho e você perde. Só eu tenho razão e você não pode palpitar ou não pode questionar a minha fala. Então, isso tudo não é uma conversa. Né? É uma relação de... Parece que a gente está medindo o poder. Quem sabe mais, quem sabe menos. Quem está com a razão. Quem está com a razão, quem não está. E... parece que a gente perdeu essa noção da boa conversa enquanto crescimento, né? Enquanto oportunidade para a gente ajustar pontos de vista, né? Até rever os nossos pontos de vista, ampliar o nosso repertório de comportamento, de visão de mundo, de ponto de vista, enfim. A gente perdeu essa noção e as conversas hoje elas estão muito tensas, né? E gerando muitos conflitos. E muita polarização também, né? E cada lado quer ter a razão, né? Dono da razão. Exatamente, e ninguém mais se ouve, né? Eu fico presa às minhas concepções, aos meus ideais, aos meus objetivos, aos meus interesses e me fecho naquilo. E durante uma conversa é muito difícil você achar pessoas que te ouvem realmente, né? Que estão interessadas em saber a sua forma de pensar, os seus argumentos, e isso gerar uma reflexão na gente de, nossa, nunca tinha pensado dessa forma, nunca tinha visto por esse ângulo. Ou então, nossa, realmente continuo pensando da forma que eu penso, porque eu não concordo com esse argumento, mas não como um embate, né? Mas como um crescimento mesmo, uma troca, exatamente. E Ju, às vezes a pessoa não tem coragem nem de começar a falar com a outra pessoa porque tem medo da reação do outro, tem medo de levar um não já de cara, sim, né? Sim. Comenta essas situações pra gente. Quando a gente fala o que não é uma conversa, a gente precisa lembrar que uma boa conversa envolve conexão. E o que a gente percebe é que parece que as conversas que são travadas, né, e que não são conversas, mas esses encontros, né, de trocas ou de apresentação de argumentos, né, são, parece que mais uma obrigação de você cumprir um protocolo de estar com alguém falando de um determinado assunto. E você perde a oportunidade realmente da conexão. Então, nesses embates que viraram essas conversas, né, parece uma guerra mesmo, a gente parece que perdeu essa noção da possibilidade de se aprender coisas. Então, muitas vezes, é até uma situação assertiva a gente não entrar numa conversa. Né? Você identificar que a pessoa, só ela tem razão, só ela entende do assunto, somente os argumentos dela são válidos,
é hora da gente respirar fundo e talvez mudar o foco da conversa, talvez se silenciar e não entrar nesse embate, porque entrar nesse jogo não vai levar a lugar nenhum, vai levar necessariamente a conflito. Essa conexão que você fala é uma conexão com as necessidades do outro? Sim. O que a gente precisa pensar é que para haver essa conexão, a gente precisa lembrar que a gente tem necessidades que são, vamos chamar de universais, né? Eu preciso me sentir segura para eu ter uma conversa, uma boa conversa, né? Eu preciso me sentir ouvida, eu preciso me sentir parte daquele processo. Quando a gente está numa roda de amigos, numa conversa, e a cada vez que você vai, né, se pronunciar, você é podada, você é ignorada, você é humilhada, você é ridicularizada, a gente não se sente parte daquele processo. E toda vez que a gente não sente as nossas necessidades atendidas, seja ela de segurança, de pertencimento, de acolhimento, a gente não está numa conversa. A gente está numa relação de dominação, né? Um manda, outro obedece, um fala, o outro escuta, e só eu tenho razão e ninguém pode discordar, senão vira realmente grandes batalhas que a gente percebe e que não vale nessas conversas elevar tom de voz, né? Não vale você humilhar as pessoas, ser indiferente ao que alguém fez uma colocação e você simplesmente ignorar como se a pessoa não estivesse ali. Então, uma boa conversa exige essa disposição da gente estar, de fato, num momento de troca e não num momento de vamos medir quem ganha. Considerar o outro, Considerar o que o outro está falando. E eu costumo conversar muito com os meus pacientes, com as crianças que eu atendo no colégio, né, no dia a dia, que vale muito, né, aquela antiga lição que os nossos avós traziam e que eu tenho muita recordação disso, e insistentemente meu pai, minha mãe falando que o que a gente não gosta que seja feito pra gente, a gente não faz pro outro, né? E quando a gente fala de comunicação, é muito fácil a gente escorregar nas armadilhas de acusar, né? De rotular, de julgar as pessoas. Mas a gente dificilmente se olha no espelho e fala o que eu contribuí para que essa conversa não fosse bacana, né? O que eu fiz, como eu falei com as pessoas, e qual foi a minha contribuição para que esse conflito viesse à tona. A gente olha para os outros, mas não olha para a gente. É difícil ver os próprios defeitos, né? Com certeza. Ô Ju, e existem técnicas, não é? Técnicas de comunicação não violenta, técnicas que podem nos ajudar nessas situações de conflito. Hoje em dia a gente tem uma gama de teorias da chamada comunicação não violenta, que é a mesma comunicação que a gente chama de comunicação empática, né? Isso surgiu lá na década de 60, no governo americano, onde eles pleiteavam construir, né, culturas mais pacíficas dentro das escolas, dentro das instituições públicas, e essa teoria foi ganhando força, né? E nada mais é do que o resgate de valores que a gente perdeu. A gente vive uma sociedade de competição, né? Então eu brinco, a gente na escola, quando a gente está na escola, a gente compete por nota, né? Existe a competição por nota. Aí a gente termina o ensino médio, a gente entra numa competição formal, que é o vestibular. Enem, né? Alguns conseguem vagas, outros não. Depois a gente entra numa outra competição muito mais acirrada, que é o mercado de trabalho, né? E uma competição para entrar e para se manter no emprego, né?
Então a nossa vida é uma vida de competição e parece que isso acabou enraizando de uma tal forma que a gente perdeu os valores de empatia, de respeito às diferenças, de serenidade, de honestidade, de transparência. Então tudo isso afeta a comunicação. Então essas técnicas vêm como uma forma de resgatar esses valores e da gente avaliar, né, como a gente estabelece as nossas comunicações com as pessoas com as quais a gente convive. Porque eu percebo assim que às vezes a pessoa conversa com a gente sem nem olhar pra gente, né? Vai falando e vai andando. Sim. E nem para pra olhar. Nem sequer considera se a gente tem alguma indagação, algum comentário a fazer. Parece que é uma ação, né, bem restrita e bem pessoal. A pessoa precisa verbalizar e não é uma conversa, é uma fala. Então vamos às técnicas. Se tem técnica, vamos lá. Quem criou, quem é a pessoa, né, considerada aí um paizão da comunicação não violenta é o Rosenberg, Marshall Rosenberg. Ele é americano, vivenciou situações de extrema violência durante a infância, né? Morava nos Estados Unidos, quando tinha idade escolar, na faixa dos 7, 8 anos de idade, precisou mudar de localização por conta do trabalho dos pais, acabou indo para Detroit, num bairro onde haviam muitos conflitos raciais, né? E até ele relata no livro dele que se lembra de um episódio em que a família precisou ficar trancada 3 dias sem pôr o nariz para fora de casa por conta dos conflitos raciais que ocorriam ao redor da casa dele, né? E se mudando para essa localidade, para Detroit, ao ingressar na nova escola, na primeira semana de aula já, uma professora fazendo a chamada leu o nome inteiro dele. E através do sobrenome, os colegas identificaram que ele era judeu. E naquele mesmo dia, ao sair da escola, ele foi brutalmente espancado pelos colegas por ser um judeu. Então, a partir daí, Rosenberg começou a questionar, né, como eram essas formas de comunicação que as pessoas travavam entre si. E isso motivou ele a estudar psicologia, se aprofundar em psicologia social e se dedicar ao estudo das relações humanas através da comunicação, né? E através das técnicas dele, ele acabou sendo uma referência, né, para a mediação de conflitos. Ele tem um livro, né, que se chama Comunicação Não Violenta. Comunicação Não Violenta, técnicas para aprimoramento pessoal e profissional. Vale muito a pena ler esse livro, porque ele traz muitas reflexões importantes para que a gente faça essa avaliação da nossa forma de comunicação e do quanto o resgate de valores, né, humanos, de humanidade, de sensibilidade, de senso coletivo, podem contribuir para uma amenização das desavenças, dos conflitos que hoje são comuns, né? Se multiplicam no dia a dia, até nesse momento de pandemia, que a gente sabe o quanto as coisas estão, né? E a gente fica muito em casa, né? Muito junto. Então os conflitos aparecem e são regrinhas de ouro que é importante a gente revisar para poder evitar problemas para a gente mesmo, né? Porque na medida em que você avalia a forma como você fala, você consegue, né, prevenir muitas discórdias, muitos conflitos que depois que você avalia, você fala, nossa, totalmente desnecessários, né? Tá bom, mas como é que a gente começa então uma conversa que a gente já prevê que vai gerar um conflito?
ou eu estou desgostosa com alguma coisa que está acontecendo em casa ou no trabalho e eu preciso iniciar uma conversa uma conversa cabeluda, digamos assim. As conversas cabeludas, né, elas estão cada dia mais frequentes, né, e nessa situação atual que a gente está vivendo, elas são muito mais comuns. Então, o que a gente pensa é assim, conflitos, né, sempre vão existir, até porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm vivências diferentes, personalidades diferentes, oportunidades diferentes. Então, essa divergência de conhecimento, de postura, de atitude, de opinião, sempre vai existir, né? Agora, dentro da comunicação não violenta, existem 4 componentes que Marshall sistematizou aí, né, ao longo da sua carreira, porque ele também apaziguava conflitos em áreas que eram assoladas por guerra, né? Ele era um mediador de conflitos profissional e acabou até criando um centro de comunicação não violência, se eu não me engano, na Califórnia, e que ele treinava pessoas para difundir essas técnicas em 30 países, inclusive no Brasil, né? E essas técnicas, elas são embasadas em 4 grandes pontos que a gente chama, que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Vamos entender como é que funciona tudo isso, né? Quando ele fala de observação, a gente está falando de você, diante de uma conversa, você se conter a não julgar, a não avaliar o outro, né? Se conter aos fatos, ao relato dos fatos. Depois a gente vai trabalhar um exemplo bem cotidiano, né, com os 4 pontos. Então, a observação é a gente se ater ao fato, o sentimento é a gente conseguir identificar no momento em que você está se relacionando com outras pessoas através da comunicação, o que você está sentindo daquilo tudo, né? Você está com raiva? Você está tranquila? A raiva é um sentimento. A raiva é um sentimento que vem muito. É natural, todo na mundo hora tem, do conflito, né? Mas, na medida em que você reconhece o que você está sentindo, tô com raiva, então é melhor respirar e não falar o que pensa, porque certamente a gente vai se arrepender de tudo que a gente faz com raiva, né? E aí envolve um outro ponto que está muito em discussão atualmente, que é a tal da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, né? Além da inteligência formal, né, das conexões cerebrais que permitem o nosso aprendizado, existe a inteligência emocional, que é o autoconhecimento, que é você saber se controlar, você entender o que você está sentindo e saber agir com assertividade. Então, a inteligência emocional, ela entra nessa questão do sentimento, da gente conseguir se avaliar, da gente conseguir se perceber naquele momento, né? E a partir do momento que você se percebe, você identifica qual é o real objetivo daquela conversa, né? Então, qual é a necessidade de um conflito naquele momento? Existe necessidade? Qual é a necessidade crucial daquela conversa? A gente está conversando para encontrar uma solução, por exemplo, numa situação profissional? Então, a gente tem que focar na necessidade e não no meu sentimento ou no julgamento que eu faço do outro, né? E a partir do momento que eu me atenho aos fatos, consigo identificar o que eu sinto, lembro qual é a necessidade que gerou aquela conversa, né? Fica mais claro o último componente, que é o pedido. Eu fazer um pedido claro, né? Em que eu não precise ofender as pessoas ou eu não precise usar de artifícios de manipulação para que as pessoas façam da forma como eu quero, né? Então,
Então, vamos juntar tudo isso no dia a dia, né? Eu vim para cá pensando num exemplo para a gente conversar. Eu acho que é um exemplo que todo mundo vivencia, né? Nós estamos em casa, na pandemia, todo mundo juntinho lá, muito tempo junto. Muito tempo. Né? A gente com acúmulo de tarefas, porque a gente que tem a casa e tem a vida profissional, a gente sabe que se sobrecarrega com tudo isso, né? E frequentemente a gente identifica no nosso ambiente coisas fora do lugar. Com certeza. Né? Uma meia aqui, um sapato ali, né? Um brinquedo lá, uma televisão muito alta porque você está fazendo um atendimento online ou você está em home office, enfim, coisas que tumultuam a rotina, né? Eu não acho tal coisa, e você tá lá trabalhando e tem gente fazendo gestos para você, procurando, e você tem que parar para ajudar, né? Nessa situação que é muito comum, muito corriqueira, é muito fácil a gente cair na armadilha de julgar, né? Então a gente não usa a observação, a gente vai no julgamento. Fulano é folgado. Você é desorganizado, fulano é folgado, deixa tudo fora de lugar e depois não acha, aí me atrapalha no meu trabalho. Aí vem me perguntar onde tá. E vem me perguntar onde tá. Eu também não sei, porque cada hora coloca em algum lugar. Então, a gente cai nessa armadilha, né? E não percebe que a gente está irritado e está elevando o tom de voz, que a gente está travando, a gente está provocando, xingando, e é claro que se a gente está por dentro xingando, de alguma forma a gente vai extravasar isso, né? No olhar, no tom de voz, no gesto corporal, né? Então a gente não observa, a gente julga, a gente não identifica o que a gente está sentindo, né? A gente não tem clareza da necessidade, né? Por exemplo, das coisas estarem no lugar, que a necessidade é uma necessidade básica de organização. Não é a necessidade pela necessidade de eu ter a casa piscando, que isso a gente nunca vai ter, a gente precisa se conformar, né, menina? Isso já é toque. Já é toque, né? Então, assim, mas o mínimo de organização é necessário, né? E aí eu preciso aprender a fazer o pedido correto, né? Então, ao invés de eu extrapolar, extravasar, xingar, humilhar, ofender, julgar e ninguém presta pra nada, só eu que faço tudo aqui, a gente entra nesse ciclo. Eu sou burro de carga dessa casa. Eu sou burro de carga dessa casa, né? Tudo eu, só a mulher que tem que cuidar da casa, né? E isso gera outras questões, né? Outros problemas que ao longo do dia nós vamos ter que administrar depois. O filho ficou emburrado, o marido se ofendeu, e aí a gente cria outras questões que vai ter que administrar. O que é péssimo numa situação dessa de pandemia. Porque tá todo mundo ali, né? A gente não sai mais e fala, deixa eu pensar e depois eu vejo o que eu vou faço. Vou sair arejar. Não sai mais, né? Então, numa situação dessa, claramente, né? É claro que a gente nunca vai ter essa serenidade no momento, mas assim, olha, quando eu vejo meia embaixo da mesa, né? Chinelo na cozinha, um livro fora de lugar, e é um livro que você vai precisar dele daqui a pouco e não tá na sua bancada de trabalho. Isso me deixa nervosa, isso me deixa irritada, porque a gente já conversou sobre isso, né? E vocês sabem o quanto é importante a gente ter o mínimo de organização para evitar, por exemplo, eu estou trabalhando e precisei parar para te ajudar. Ou você está ocupado e eu te atrapalhei porque eu também preciso saber onde está tal coisa. Então, a organização é essencial para a gente dentro de casa. Então, você pode, por favor, colocar o sapato no seu devido lugar. Então, assim, existem formas da gente conversar, né? A gente ri porque, assim, é difícil a gente ter essa serenidade. É que a gente vai conversando e vai lembrando das situações que se passam de verdade dentro da casa da gente. Né? E no calor da emoção, a gente escorrega, né? A gente perde a mão. Por quê? Por essa falta de autoconhecimento, por essa falta de autocontrole que tá ali bem do ladinho da inteligência emocional, que
é um componente crucial para a gente se dedicar um pouco mais e para a gente ter uma vida mais leve, mais saudável e menos pesada, como a gente muitas vezes chega, né, no final do dia cansada. Tem dia que parece que chego em casa, eu tô em casa no final do dia, parece que fui atropelada, mas é esse acúmulo de você não parar para pensar o que tá te incomodando, né? Como você tá falando com as pessoas, será que o conflito gerado você também não provocou de alguma forma? É mais fácil a gente acusar do que a gente olhar pra gente, né? E Ju, eu tava pensando aqui que às vezes a gente não se controla, né? E o conflito debanda mesmo, um briga, o outro briga, e depois chega na fase de reaproximação. Vai ter que uma hora, né? Vai ficar um bicudo de um lado, outro bicudo do outro, mas vai ter uma hora que vai ter que acertar os ponteiros aí, né? Nessa hora aí, como é que funciona daí? Aí é a hora da gente também rever, né? E assumir a responsabilidade naquilo tudo. Eu acho que o grande segredo é a gente avaliar como a gente se comunica com as pessoas, né? Porque a gente vai ficar de bico, a gente vai ficar bravo, a gente vai ficar um tempinho lá, não quero falar com ninguém, né? Mas não adianta a gente ficar buscando quem foi o culpado, né? Não vai chegar à solução, só vai continuar o processo de intriga, né? E tem uma hora que você tem que falar, tá bom, né? Eu reconheço, eu também participei para que chegasse nesse ponto, porque se eu fosse, né, serena, tranquila, talvez não chegasse a esse ponto. Desculpa aí, foi mal. Desculpa aí, foi mal. Às vezes a gente fala um desculpa aí, foi mal da boca para fora, mas é importante, porque somos humanos. Mesmo que seja da boca para fora, é um primeiro passo também, né? É um primeiro passo, porque se a gente nunca ceder, o conflito, a gente vai viver em desarmonia. Ju, então aproveitando a sua presença aqui, né, e essa boa conversa que tivemos aqui hoje, eu queria pedir para você deixar aqui para o nosso público um convite à boa conversa como essa que nós tivemos hoje. Olha, Mina, a gente tem vivido dias muito difíceis, né? A gente estava conversando antes de começar aqui essa nossa boa conversa hoje. Acho que a última vez que eu vim aqui foi no início da pandemia. Já está fazendo um ano. E a gente estava agoniada porque a quarentena tinha sido renovada pela primeira vez. É verdade. Mal sabíamos que a gente ia fazer aniversário de quarentena, né? Ai, Jesus! E então a nossa rotina mudou demais, né? Tá muito pesado o nosso fardo desse distanciamento social. Então, a vida da gente ficou impactada em diferentes esferas, né? Na questão econômica, tá todo mundo inseguro, muita gente perdendo emprego, muita gente precisando se reinventar para conseguir se manter no emprego, sem famílias saber, passando fome, famílias passando fome, né? Pessoas vivendo em extrema necessidade, em extrema situação de vulnerabilidade mesmo. A questão social, né? Esse distanciamento, as pessoas se sentindo presas, algumas até já não mais respeitando, né? Os protocolos. A gente tem visto muita gente pra rua sem máscara, né? Questionando por que eu não posso entrar aqui sem máscara e criando verdadeiros conflitos por conta de ninguém manda em mim, enfim, as pessoas se afloraram, né? Por conta desse isolamento e tá difícil conviver com isso. Na família a gente já conversou, né? Quem diria que seria uma pandemia que ia aproximar a gente das pessoas com que a gente convive, né? Porque a nossa rotina era uma rotina de,
gostaria de ter mais tempo com meu filho, gostaria de ter mais tempo com a minha família, e hoje o tempo está aqui, né? A gente tá junto, e isso tem exacerbado também os conflitos, porque as diferenças estão aparecendo com maior nitidez, né? E as pessoas muitas vezes não têm maturidade, não têm tranquilidade, né, para encarar isso, e não sei também como resolver essa situação. Então vamos testar possibilidades. As pessoas não se permitem o erro, elas querem a perfeição, e isso gera conflito, porque na medida em que eu quero a minha perfeição, eu também quero a do outro. E às vezes o que eu acho que é perfeito para mim, você não acha que é perfeito para você. Exatamente, exato. Então não há esse ajuste, e há o embate mesmo, né? Fisicamente, os índices de violência, né, doméstica aumentaram demais. Os índices de uso de bebida alcoólica, né, de uso de substâncias, né, tóxicas, né, a droga, bebida destilada, né, a falta de cuidado com a saúde. Muita gente acabou interrompendo tratamentos pela resistência de conversar com o médico pelo computador, então abandonou o tratamento. As pessoas estão sedentárias, estão obesas, né? Não fazem mais atividade física, e tudo isso está impactando, né, em uma série de coisas que traz uma verdadeira guerra que a gente está vivendo, né? E quando a gente olha para as redes sociais, parece que fica mais nítido, né? Você vê posicionamentos diferentes usados como armas, né? Eu penso assim, quem não pensa assim é bandido, né? O outro lado que não pensa assim é bandido também, e a gente está no meio, né, de uma guerra política, social, econômica, enfim, que enquanto as pessoas continuarem somente olhando para o próprio umbigo, só eu tenho razão, né, a gente está perdendo milhares de vidas por dia. E essa guerra, né, esse embate social, né, quem tem razão, né, tá desconectado daqueles 4 componentes, porque a gente não enxerga qual é a real necessidade e qual é o real pedido que precisa ser feito, né? A nossa necessidade atual é que a sociedade se organize, né, para encontrar soluções para essa pandemia. Só que a guerra, né, esse ódio que se instalou não permite isso, e aí a gente não tem solução, as pessoas estão morrendo, né? E as redes sociais, a gente tem medo de se pronunciar, porque você não sabe como você vai ser interpretado. Se na vida física, no mundo real, já é difícil, nas redes sociais, então, Ju... Piorou. E hoje, qual que é a nossa forma, né, mais popular de comunicação e de relacionamento? É a comunicação. Por telefone, por WhatsApp, por computador. E só que essa comunicação, ela não permite mais a gente olhar no olho, a gente identificar as reações da pessoa, a gente perceber se a pessoa está satisfeita, né, com aquela conversa, se ela compreendeu de fato o que a gente está falando, ou será que eu estou me posicionando também de uma forma respeitosa, ou eu estou invadindo o espaço de alguém na medida em que eu imponho, né, as minhas convicções. Então eu acho que a gente perdeu isso, e para a gente conseguir encontrar um rumo, né, para esse dilema e essa guerra que a gente está vivendo, que é uma verdadeira guerra. Acho que nós estamos perdendo mais pessoas do que se tivesse numa guerra, né? E eu acho que a comunicação, ela é a chave, né, de todos esses problemas, né?
a comunicação que vai fazer com que a gente olhe para o outro com esse senso de coletividade, em parar de olhar para o próprio umbigo e só pensar nas suas próprias necessidades, né? Eu tenho que entender que o que eu falo, o que eu faço, impacta diretamente no outro. Quando a gente fala, a gente tem responsabilidade sobre o que fala para o outro, né? Sim. Ju, por exemplo, hoje você está aqui, né, dando a sua mensagem, falando do que você entende e então você tem responsabilidade no que você está falando. E às vezes a pessoa está na rede social, por exemplo, ela escreve qualquer coisa e Exatamente. acha que tudo bem. Exatamente, né? E muitas coisas que pessoalmente a gente não falaria, nas redes sociais parece que é fácil. Uhum. Você simplesmente coloca lá, né, uma opinião, uma palavra do jeito que você quer colocar, porque você não está frente a frente para assumir essa responsabilidade. Olho no olho, né? Que é diferente. É diferente. É diferente eu acusar alguém por uma mensagem e acusar alguém olho no olho. Ficou muito fácil hoje em dia as pessoas falarem o que elas quiserem, né? E isso a gente perdeu porque as pessoas falam, mas não conversam. Então, eu acho que o grande convite hoje é, primeiramente, a gente olhar pra gente, né, e avaliar, né, que tipo de comunicação eu tenho estabelecido com as pessoas mais próximas primeiro, né, que tipo de exemplo eu tenho dado para os meus filhos na forma como eu me comunico na presença dele ou na ausência dele, porque nós somos o exemplo deles, né? Como eu me comunico com os meus pais, com os meus amigos, com os meus parentes, como eu me posiciono nas redes sociais. Eu acho que é uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer, primeiro com a gente, né? Depois olhar para as redes sociais e identificar, né, esses 4 componentes que a gente conversou estão sendo utilizados, né, numa agressão verbal que a gente visualiza N exemplos todos os dias nas redes sociais. Como isso poderia ser diferente, né? Que tipo de fala poderia ser utilizado aqui, ou como eu me posicionaria para evitar esse conflito? Eu acho que são exercícios que a gente precisa fazer, porque não tem alternativa. A gente está contribuindo para essa guerra, se a gente não pensar na nossa comunicação. Muito bom, Ju. É uma delícia ter você aqui, viu? Adorei. Obrigada de novo, mais uma vez. É sempre muito bom a gente poder ter boas conversas, trocar essas, crescer junto, trocar informações, sem essa necessidade de uma aparecer mais que a outra, né? Acho que faz tanta falta isso no dia a dia. Ju, muito obrigada, viu? Obrigada. Mais uma vez. Eu que agradeço. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 524 da NET ou pelo YouTube. Você sabe, a sua companhia é sempre muito importante para mim. Beijo no coração, até sexta que vem.